Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A seção 3 de Direito Civil e de Direito Constitucional já está liberado para vocês acessarem no AVA? Não. Não? Tá bom. A gente vai olhar hoje já a seção 3 e aí eu vou liberar para vocês, eu vou mandar para vocês o material para vocês poderem fazer a peça, tá? Então, na hora que a gente terminar a aula, eu encaminho lá para os representantes. Vocês estão recebendo as informações do representante? Na semana passada eu não recebi. Não recebeu? Não, eu ia até mandar um e-mail para a senhora pedindo para a senhora conseguisse me encaminhar. Tá. Vou encaminhar. Você quer que eu encaminhe por e-mail? Eu aceito. Tá. Deixa eu só anotar aqui, então. O Felipe, acho que eu tenho o seu e-mail já, né, Fê? Tem. Tá. Valéria e Simone, vocês estão recebendo as informações? Sim, professora. Então, tá. Então, terminando a aula, eu encaminho para vocês a seção 3, tanto de civil quanto de constitucional, para vocês poderem já olhar. E aí, na próxima semana, a gente já faz correção, da mesma forma que a gente já vem fazendo, tá? Na verdade, na semana que vem, vocês têm prova, tá? Então, como vocês têm a prova, eu vou estar aqui no horário da aula, tá? E vou deixar essas aulas gravadas. Então, vocês verifiquem se vocês querem assistir depois, porque vocês vão estar em aula, ou se vocês vão precisa tirar alguma dúvida comigo. Então, eu vou estar aqui no horário da aula normalmente, tá? Não vai ter nada de diferente. A gente vai olhar hoje, então, a contraminuta de agravo de instrumento, tá? Então, o que a gente vai analisar hoje é uma contraminuta de agravo de instrumento, que a gente tinha conversado sobre essa contraminuta na aula passada. Então, na aula passada eu mostrei, a gente viu lá como que era a estrutura da contraminuta, tá? A gente vai olhar aqui a contraminuta, então, do agravo de instrumento, que é a seção 2 de constitucional, tá? Então, com isso, a gente fecha a seção 1 e seção 2, tanto de direito civil como de direito constitucional. As duas já estão fechadas e prontas para protocolo, tá? Então, vocês já podem realizar o protocolo de ambas. E aí, vocês estão realizando os protocolos, como que está o feedback dos tutores? Ainda eu não recebi nenhum ainda. Não recebeu? Não. Meninas, já receberam algum feedback? Já recebi de duas, professora. Foi tudo bem? Sim, foi tudo bem. Então, tá bom. Vamos lá, então. Contraminuta de agravo de instrumento, tá? A contraminuta, a gente viu na aula passada que ela é a resposta apresentada ao agravo de instrumento. Então, quando a gente tem um agravo de instrumento apresentado, a parte contrária, ela pode apresentar contraminuta. A contraminuta, ela estaria equiparada a uma contestação, mais ou menos, tá? Para talvez ficar mais fácil aí de vocês enxergarem. A minuta do agravo de instrumento seria uma petição inicial e a contraminuta seria a defesa dessa peça, tá? Então, a contraminuta ela é direcionada ao desembargador relator do TJ de São Paulo, que é onde está tramitando o agravo de instrumento. Então, o problema fala para nós que esse processo tramita no TJ São Paulo. Então, por esse motivo, nós vamos endereçar para o desembargador relator do TJ. Aqui a gente tem número de agravo, para que o TJ possa identificar de qual agravo nós estamos falando, e a prioridade do idoso, tá? Porque a Maria, ela é idosa, então por esse motivo a gente precisa ter aí uma prioridade nessa tramitação, tá? Tudo bem aqui? Sim. Tranquilo até aqui?
Sim. Tá. Então, a gente vai ter aqui o preâmbulo dessa contraminuta. A gente tem a Maria e a Ana. A gente vai fazer a qualificação delas novamente, porque na contraminuta a gente precisa colocar a qualificação das partes, tá? Então, tem que fazer a qualificação de ambas. Elas vão interpor contraminuta de agravo de instrumento, tá? Nesse problema aqui, a gente tem alguns pontos em especiais. Ambas são representadas pelo mesmo advogado, tá? E elas vão impor, então, vão interpor contraminuta de agravo de instrumento em face do recurso apresentado pela Zumbi, tá? Contra a decisão interlocutória proferida pelo JEC de Taubaté, de Folhas Tais, dos presentes autos digitais. Então, aqui, a gente precisa dizer que elas são representadas por ambos advogados, que nós vamos interpor contraminuta, e essa contraminuta é contra a decisão interlocutória do JEC, tá? Então, essas informações precisam constar do seu preâmbulo, tá bom? Fatos, resumo do problema. Aqui é o resumo do problema que ingere a contraminuta, tá? Então, não vou me debruçar muito nisso. Essa contraminuta, ela tem duas preliminares, tá? Contraminuta de agravo de instrumento, assim como o próprio agravo de instrumento, ele pode ter preliminares. Nesse caso aqui, a gente tem duas preliminares. A gente tem um descabimento do agravo, porque na Lei 9.099 de 95, não existe a figura do agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento ele não é interposto no JEC, tá? Então, por esse motivo, a gente tem o descabimento do agravo, com base no recurso extraordinário 576847 da Bahia, e com base na própria Lei 9.099 de 95, que não traz em seu rol o agravo como recurso, tá? E da incompetência do TJ, porque os recursos referentes ao JEC, eles devem ser propostos no colégio recursal e não perante o TJ, tá? A segunda instância do JEC é o colégio recursal e não o Tribunal de Justiça. Então, aqui a gente tem duas preliminares. A situação de que a Lei 9.099 não admite agravo de instrumento e a incompetência do TJ, porque a ação deveria ser proposta, o eventual recurso do JEC tem de ser apresentado perante o colégio recursal, tá? Então, quando vocês lerem esse recurso extraordinário, vocês vão ver que o STF entendeu que eventuais decisões interlocutórias que aconteçam no JEC não cabe agravo, cabe mandado de segurança, tá? Então, vale aí a leitura do recurso extraordinário e a decisão do STF dizendo que não cabe agravo no JEC. Então, aqui a gente tem duas preliminares. A preliminar do descabimento do agravo e a incompetência absoluta do TJ, porque eventual recurso deve ser apresentado perante o colégio recursal. Tudo bem aqui com as preliminares? Tudo. Tudo? Tá bom. Sim. Depois das preliminares, a gente tem a parte do direito. Na parte do direito, a gente tem que bater na tecla de que a tutela que foi concedida, ela tem de ser mantida na sua integralidade, tá? Então, a gente tem que dizer que a concessão da tutela, ela é válida, que existe fumus boniuris e periculum in mora, que caso essa tutela não seja concedida ou ela seja revogada, ela vai causar prejuízos para as agravadas, que é no caso a Maria e a Ana. Então, aqui a gente precisa informar todos os pontos referentes a essa necessidade de se manter a decisão, tá? A decisão precisa ser mantida. Então, na contraminuta, o que a gente sempre vai pedir é que se mantenha a decisão que está sendo agravada, tá? E a conclusão, que o recurso não seja conhecido, que o recurso não seja provido,
que seja acolhida as preliminares e no mérito que ele seja julgado improvido, tá? Termos em que pede deferimento, aqui faltou um, local barra data, tá? E aí aqui, vamos só fazer, vocês não, quem percebeu isso? Mas eu percebi. A gente precisa aqui dividir peça de interposição e peça de razão, tá? Eu falei isso para vocês na aula passada e vocês não perceberam aqui. E aí aqui a gente tem que colocar as florestais, os presentes altos digitais, com as razões em anexo. E aí a gente fecha essa peça de interposição. Peça de interposição fechada. E aí depois a gente começa razões contra minuto. Aqui a gente precisa identificar sempre quem é agravante. No caso aqui, agravante é a zumbi. Agravadas. Agravadas. A gente tem a Maria e a Ana, tá? Processo número em trâmite perante Juizado Especial Cível de Taubaté. Juizado Especial Taubaté, São Paulo. Tá? Não esquecer de colocar Não esquecer de colocar as homenagens ao tribunal e à Câmara, tá? Então, colocar egrégio, tribunal, lenda, Câmara, tá? Essas duas informações precisam constar aqui na sua peça de razões. E aí, dos fatos, a gente continua o restante tudo normal, tá? Então, a gente tem peça de interposição e peça de razões, tá? E aí a estrutura continua a mesma coisa. Tudo bem aqui? Sim. Tá bom. A próxima peça que a gente vai fazer, ela é uma peça que é um agravo de instrumento, tá? Então, na aula passada, eu cheguei a conversar com vocês e mostrar para vocês como que é o agravo de instrumento. No entanto, eu até compartilhei com vocês lá o slide, e a gente chegou a falar quando que cabe agravo de instrumento, por qual motivo cabe agravo de instrumento. Eu só não descrevi com vocês a estrutura do agravo de instrumento, tá? Então, a gente vai olhar agora a estrutura do agravo, tá? Porque quando cabe agravo, por qual motivo cabe o agravo, a gente já viu. O que falta para nós é enxergar como que é a estrutura desse agravo de instrumento. Então, vamos olhar aqui a estrutura do agravo. A gente precisa, a primeira coisa, entender que agravo de instrumento, ele tem peça de interposição, ele tem peça de razões, tá? Então, a gente tem duas peças a serem feitas. A gente vai começar com a peça de interposição. Então, na peça de interposição, endereçamento para o tribunal, porque o agravo de instrumento, ele é uma peça de competência originária do tribunal. Então, ele tem de ser endereçado ao tribunal onde tramita esse processo. Então, se é um processo que tramita em São Paulo, TJ São Paulo. Se é um processo que tramita em Minas, TJ Minas. Se é no Rio de Janeiro, TJ RJ. A gente precisa ver aonde que esse processo tramita
para que a gente possa identificar, então, qual que é o tribunal, tá? Então, primeiro ponto, o processo, então, tem que ser endereçado diretamente ao tribunal. Na peça de interposição, a gente precisa constar nome das partes, tá? Endereço completo dos advogados. Exposição de fato e razões, isso entra na peça das razões recursais, tá? Então, vamos pensar primeiro na interposição. A interposição precisa também informar que eu estou juntando peças obrigatórias e peças facultativas. Então, o artigo 1017 do CPC, ele fala quais são as peças obrigatórias. Então, no seu agravo de instrumento, tem de constar cópia da inicial da contestação, se já tiver, petição que ensejou a decisão agravada, a certidão da intimação da decisão agravada, pode ser uma cópia do próprio diário oficial, tá? Procurações do agravante e do agravado. Se porventura o agravado ainda não foi citado, a gente não vai juntar procuração nem contestação, tá? Mas se ele já foi citado, a gente vai juntar os dois. E declaração de inexistência de qualquer dos documentos. Caso você não tenha qualquer um dos documentos, por qualquer motivo que seja, você precisa informar que você não tem os documentos e por qual motivo você não tem esses documentos, tá? Por que esses documentos não chegaram até você? E documentos facultativos, qualquer outro documento que você achar necessário para compor esse agravo de instrumento. Ah, eu acho necessário juntar nos autos uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, e aí são esses documentos facultativos que precisam ser apresentados. Aqui a gente tem um modelo de peça de interposição, tá? Então, é um agravo que está sendo direcionado ao TJ de São Paulo, então o endereçamento é para o TJ. A gente tem a Maria, toda a qualificação da Maria, tá? Ela vai interpor agravo de instrumento, não se conformando com a decisão interlocutória do juiz de primeira instância, em face do Benedito. Então, a Maria, ela é agravante e o Benedito, ele é agravado, tá? E aí, com base nos artigos, isso daqui não é tão necessário assim. Então, aqui a gente tem um preâmbulo da peça de interposição. Endereçamento para o TJ São Paulo. E aí, o preâmbulo, então, a gente faz lá a qualificação das partes, tá? E forma que a gente está interpondo agravo de instrumento. Na peça de interposição é onde a gente informa que a gente está juntando as peças obrigatórias e as peças facultativas. Então, eu informo que eu estou juntando cópia da inicial, da contestação. Contestação, se tiver, a petição que ensejou a decisão agravada, a certidão e procurações do agravante e do agravado, se tiver, tá? Então, aquilo que eu falei, às vezes esse agravado ele ainda nem foi citado, então a gente não tem ainda a procuração dele, tá? E peças facultativas que você queira juntar nesse agravo. Informo que as peças são originais, tá? No agravo, você pode pedir os benefícios da justiça gratuita, se for o caso, e você quer que esse recurso seja recebido e regularmente processado. E encerramento, tá? Então, a sua peça de interposição, ela tem no máximo aí 2 folhas. Mais do que isso, alguma coisa está errada, tá? E a peça de razões, elas vêm anexas às peças de interposição. Então, você termina a peça de interposição e você começa a peça de razões recursais. Pode ser razões recursais, pode ser as razões do agravo de instrumento, não tem problema nenhum, tá? Mas você precisa começar a peça de razões. Na peça de razões, você vai identificar agravante e agravado, você vai identificar o número do processo de origem e vai fazer as homenagens ao tribunal e à Câmara, tá? Se você não tiver as informações do processo, substitua por X, mas coloque aqui que você sabe que precisa informar quais são os dados do processo de origem. Agravante, quem interpõe agravo. Agravado, quem sofre o agravo, tá?
E aí, no decorrer do seu texto, você precisa trabalhar com agravante e agravado, tá? Não pode trabalhar aqui com recorrente e recorrido. Tem que trabalhar com agravante e agravado. Você tem os fatos, que é um resumo do problema, é um resumo do processo, nada além disso, tá? O agravo, as razões de agravo, assim como as razões da contraminuta, pode ter liminar, pode ter pedido de liminar, tá? Então, esse pedido de liminar, ele vem antes do mérito, e é um pedido de liminar, assim como a gente faz uma petição inicial, exatamente da mesma forma, elencando o artigo 300 do CPC, dizendo que aquela tutela ela precisa ser concedida, senão ela pode causar um dano reparável, de difícil reparação. Então, se tiver se tiver uma necessidade de pedido de liminar ou de antecipação de tutela, vem antes do mérito. No mérito, são todas as suas alegações de direito. Então, no mérito, é onde você vai apresentar a sua tese, pedindo para que aquela tutela seja concedida em sua totalidade e por qual motivo você quer que aquela tutela ou que aquele pedido seja concedido. Então, isso você vai trabalhar no mérito. E quando a gente fala de agravo, quando a gente fala de recurso, a gente não tem do pedido, a gente tem da conclusão. Ponto importante aqui, você sempre vai pedir para que o seu recurso seja provido. Então, você quer que o seu recurso seja provido e você sempre vai pedir para que ele seja conhecido, tá? Então, antes disso, o exposto requer o provimento do recurso e, além disso, que o recurso seja conhecido. Aí, para quê? Para reformar a decisão, para manter a decisão, para que seja lá o que você está pedindo, tá? Mas é importante você pedir sempre que esse recurso ele seja conhecido e provido, tá? E aí, para que você quer que ele seja conhecido e para que você quer que ele seja provido? E aí, depois disso, encerramento, tá? Termos em que pede deferimento, a sua peça de agravo está pronta. Tudo bem aqui? Tudo? Então, tá bom. Dessa forma, a gente já tem, então, a estrutura do agravo de instrumento para vocês poderem trabalhar, tá? Eu vou liberar para vocês, assim que a gente terminar aqui, eu vou liberar para vocês a sessão 3 de civil e de constitucional. Vou mandar para os representantes de sala para que eles encaminhem para vocês, tá? Porque como a AVA ainda não liberou a sessão 3 de civil e de constitucional, eu já vou liberar o material, tá? E aí vocês já fazem a confecção da peça. Na semana que vem, vocês estão em prova, tá? Mas eu vou estar aqui no horário do estágio. Então, eu vou estar aqui para tirar dúvidas que vocês tenham e vou estar aqui também para gravar a correção do agravo de instrumento. Se você, porventura, não der para vir, quiser assistir depois, e depois a gente tirar as dúvidas, não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, semana que vem tem aula com a senhora. Tem, eu vou estar aqui na semana que vem para tirar dúvidas, para a gente poder conversar e já aproveito para gravar. Não, tudo bem, então. Tá bom? Desejo para vocês, então, uma boa semana, bom almoço de domingo para todos, bom descanso, a gente se encontra semana que vem, tá bom? Beijo! Tchau, professora.